regresso, que é os painéis de controle térmico, de proteção térmica. Esse painel, na missão não tripulada, ele apresentou uns probleminhas que não conseguiram resolver os detalhes, então eles mudaram a trajetória, aumentaram o ângulo de reentrada para diminuir o tempo de interface. Funciona? Funciona, mas vai dar um pico de temperatura maior. Mas a gente vai ter que ficar de olho nesse sistema. Além disso, você tem toda a parte de navegação, você tem outros pontos da espaçonave que você precisa verificar e todo mundo, todos esses sistemas vão sendo verificados no dia a dia, nos detalhes ali com os técnicos, cientistas e os engenheiros observando os dados. Mas a tripulação é realmente a parte, infelizmente, porque eu sou parte de tripulação, espero voltar para o espaço, mas eu lamento dizer que nós somos a parte mais frágil dessa história como um todo, né? A parte humana, né? O senador, queria trazer algumas observações de agora a pouquinho, né? De como estava ali dentro da cápsula Orion, que a gente viu ali, né? E daqui a pouco a gente vai voltar a mostrar. Essa é a imagem ao vivo daquela GoPro, uma das GoPros. São essas câmeras mesmo que a gente conhece, tá? Que estão lá dentro da cápsula, fora da cápsula, mostrando pra gente tudo o que a gente tá vendo de recursos impressionantes, imagéticos, tá tudo sendo muito registrado. Mas essa GoPro que tá do lado de fora, mas tem GoPro lá dentro também, mostrando a atividade dos humanos que estão dentro, né, a tripulação que tá dentro ali da cápsula. O Reed Wiseman, que é inclusive dos astronautas com mais tempo aí de carreira, ele estava desistindo, tinha desistido, ele perdeu a mulher dele, ele teve essa situação pessoal muito triste que quase fez ele desistir da carreira dele. Ele voltou, inclusive, hoje já deu o nome de uma das crateras em homenagem a Carol, a mulher dele. E o Jeremy Hansen, que é o canadense, outro feito dessa missão, o primeiro canadense que vai a uma missão dessa, eles estão jantando agora. Eles fazem essas duplinhas até a janela, né? Enquanto uma dupla tá lá na janela observando tudo, tirando foto, fazendo todas as anotações importantes para a NASA e para a história da humanidade, a outra dupla fica ali fazendo outro tipo de atividade importante. Nesse momento eles estão comendo, estavam ali preparando o jantar deles e eles estão comendo, e a outra dupla, a do Victor Glover, que é o primeiro negro a fazer uma expedição dessa, e a Christina Koch, que é a primeira mulher. Os dois, sim, estão lá na janela fazendo essas observações. E aí a NASA vem trazendo esses detalhes, e a nossa produção está ouvindo ali a transmissão da NASA e traduzindo para a gente, senador. E aí eu vou trazer alguns outros detalhes importantes sobre os astronautas que a gente está vendo agora, né? Dois se movimentando ali na frente da tela. As comidas, elas não são frescas, porque não podem levar geladeira, né? Não tem micro-ondas ali dentro, não tem fogão. E a comida é seca, precisa ser desidratada, mas eles também têm café ali disponível. E aí faltam menos de 700 quilômetros para eles chegarem nesse ponto mais próximo da Lua, que é de 6.000 quilômetros. Então eles estão muito pertinho, e é por isso mesmo que essa contagem aqui em cima da minha cabeça está cada vez menor, que é o tempo em que falta para eles chegarem nessa distância mais próxima da Lua e perderem o contato com a Terra por uns 40 minutos, que eles vão fazer essa jornada sozinhos lá no espaço. Então eu volto ao senhor, senador Marcos Pontes, nosso astronauta brasileiro, que tem mais detalhes sobre como é essa situação lá dentro da nave, da cápsula. O que mais te incomodou? O que mais você sentiu falta? Se da comida, né? De verdade, o senhor ficou um tempo parecido com o que eles vão ficar, de 10 dias, né? O que mais o senhor sentiu falta? E uma observação interessante que é sempre bom da gente pontuar é que essa cápsula tem um banheiro, né? Pela primeira vez aí também na história. Aqui o senhor habitou, não tinha ainda o banheiro, então queria que você trouxesse aí algum dessas informações curiosas de só quem passou por uma situação parecida pode trazer. Olha, vamos lá, vamos começar pelo trabalho em equipe, né? A gente depende literalmente a vida um do outro. Então, quando você tem uma tripulação,
é como se você tivesse irmãos e irmãs, né, para o resto da vida. Eu, por exemplo, o Jeff, o Pavel, ainda são assim, a gente tem contato, é muito disso, porque você é, depende a vida dessa pessoa. Independente de que país, qual religião, qual, sei lá, qual cultura essa pessoa tem. É, aliás, um aprendizado bom aí para a gente já trazer do espaço, né, para a paz aqui nesse planeta nosso. Esse é o primeiro ponto. Segundo, com relação à manutenção do corpo, né? Então, alimentação. Você tem dois tipos de comida, geralmente, que são utilizados. Comida desidratada, liofilizados, como essa que eles estão usando, que vai para lá sem água, e lá você tem um sistema que você injeta água. Esse sistema é originário lá do ônibus espacial, a gente usava isso aí também. Você injeta água, espera um pouquinho, depois corta e come ou com colher, ou você espreme aquilo lá e pode comer. A comida, a gente testa a comida antes, né? Tipo de um mês antes do voo, etc. A gente testa, escolhe. Parece muito boa aqui no solo, mas quando chega no espaço, ela perde o gosto. É como se você tivesse com Covid, sabe? Você não sente o gosto nem o cheiro da comida. Então, e outra coisa, que por causa do efeito de microgravidade, é como se você tivesse com o estômago cheio o tempo todo. Então, o corpo tem que funcionar aquele movimento peristáltico ali para. Então, em outras palavras, não dá vontade de comer de jeito nenhum. Então, o comandante, no nosso caso, na estação espacial, que era grande, ele forçava todo mundo, tipo assim, é obrigatório todo mundo estar junto aqui na hora da comida para comer. E ele ficava olhando se você estava comendo, se não estava. Olha. Eu costumava levar um saquinho comigo na manutenção, né? Que eu estava fazendo manutenção do sistema em lugares diferentes. Eu levava um saquinho amarrado na roupa com amêndoa, com M&M's, aquelas coisinhas de Uhum. chocolate, e aquilo eu gostava mais, ou barrinhas, sabe, barrinhas de cereal, aquilo ajudava mais. Mas é ruim de comer no espaço, realmente isso é terrível. Segunda Mastiga coisa, direito? Desculpa, senador, te cortar, mas Aham. a mastigação, o funcionamento, né, do nosso rosto, da mandíbula, é a Normal, mesma coisa? Normal. normal, normal. Só que quando você engole, é bom você ter um pouquinho de água para ajudar no circuito, né? E não sei se você já teve refluxo, né? Aham. Refluxo é aquele negócio de xarope. Às vezes você deita, viu aquela sensação, aquele negócio querendo Sim. voltar, você sente bastante esse refluxo no espaço. Então, é bom você comer aos poucos, pouco aos poucos, né? Tá. Outra coisa, você desidrata no espaço. O corpo, para poder ajustar a redistribuição de líquidos, ele tenta reduzir o batimento cardíaco, ele tenta fazer uma série de coisas, mas no final das contas ele consegue fazer isso desidratando. Então você fica desidratado no espaço. Isso é normal de acontecer e melhora um pouco. Então no começo você tem muita dor de cabeça, coriza, sabe? Fica pressão alta na cabeça, pressão baixa nos pés. Uhum. Parece que você fica o pé gelado, as suas pernas afinam pra caramba, né? É estranho quando você se olha assim e fica um cabeção com as pernas finas, né? Parece aqueles desenhos animados de. e, mas depois adapta, o corpo se adapta. Banheiro. Banheiro é outra coisa. Você tem que. Na estação a gente tinha lá o banheiro, tal, ele funciona com sucção, né? O que é Uhum. bastante desagradável no começo, para você Uhum. sentir, você tem que se prender no vaso. Eles Uhum. tiveram um problema. A Soyuz não tem banheiro. Soyuz ele tem um sistema de coleta, a gente chama até de sistema de coleta, não é? Da estação a gente chama de Waste Management System, né? Sistema de gerenciamento de resíduos. Agora, na Soyuz não tem o caso. Você fica com um saquinho, você pode fazer xixi dentro de um sistema e a gente até faz uma lavagem intestinal antes do voo, justamente para não ter que Uhum. fazer número 2 durante o trajeto para a estação. Olha só. Depois na estação, sim, tem sucção, é meio desagradável, mas você acostuma com ele. Mas é importante, né, ter isso aí. Eu fazia manutenção do sistema, né, eu vi que eles tiveram um probleminha no deles aí, que deve ter alguma derivação de lá. Eu quase que eu lembro que o sistema tinha isso aqui, eu quase que eu chuto aqui o que estava errado no sistema. Mas é importante. Agora, um ponto importantíssimo é o seguinte: você falou da família, né? Uhum. Cada astronauta, quando você vai ao espaço, nós temos um ou dois astronautas que ficam ajudando a família no solo. Então, eles estão lá para acompanhar a família, eles vão. Se precisar fazer compra, eles vão fazer compra. Se precisar levar filho no médico, eles vão estar junto, porque a família fica um tanto desamparada quando está o astronauta. Imagina ficar 6 meses no espaço, É. né? Para um pai de família, uma mãe, né? Lembra, tem astronautas mulheres também. Uhum. Então, é importante o trabalho desses auxiliares aqui. E nesse caso aí, também tem um deles que é com o Don Petit, se não me engano, que era
enquanto ele estava no espaço, um desses astronautas era o apoio da família. Agora que ele está lá, ele está fazendo o apoio da família. Então a gente forma esses laços muito grandes, sabe? E é importante pensar nisso, porque você pode falar assim, a gente tem coragem de fazer isso? Tem. Os riscos são altos? São. Então precisa de coragem? Precisa, realmente, para você encarar a profissão de astronauta e fazer o que é necessário. Mas todo mundo tem família. Então, a família participa também. A família tem que ter, entre aspas, coragem. Você vê ali o seu marido, ou a sua esposa lá, o seu pai, né? Ou a sua mãe lá. Então, é uma coisa que a família participa junto. Eu lembro que no último dia, antes do meu voo, eu tive lá meia hora para me despedir da família. Aí é danado. O que você falaria para os seus filhos se você tivesse meia hora para se despedir? Pois é, o Wiseman, que é esse americano, né? São 4 astronautas, 3 americanos e um canadense. E o Wiseman é um dos mais experientes e mais antigos, que tem uma carreira mais longa, vamos colocar dessa forma. E ele, inclusive, tinha desistido em algum momento, porque ele perdeu a mulher dele morreu, e ele tinha desistido para ficar cuidando das 2 filhas. As filhas estão grandes já e agora voltaram a apoiar, conseguir acompanhar o trabalho do pai e agora estão acompanhando com muito orgulho, com toda certeza, junto com o restante da humanidade que está acompanhando todo esse trabalho dele, junto com os outros 3 tripulantes que vão observar situações inéditas daqui 1 minutinho. E aí, senador, bom, perdemos. Agora já deve ter sido o momento em que a gente perdeu o sinal. Não, eles ainda estão, é isso. Eles estão perdendo o sinal, né, senador? Parece que eles estão perdendo o sinal justamente porque é esse momento em que eles vão entrar nessa parte escura, oculta da Lua, que o humano ainda não tinha passado, a gente não vai pisar dessa vez ainda. Mas Rússia, China já tinha mandado robôs, já tinha mandado algumas espaçonaves, né, mas não estavam tripuladas. E mais um pontinho, senador, que eu queria colocar antes de passar de novo para ti, mas é que esse pontinho branco na imagem que a gente está vendo à direita da Lua, a produção vem pontuando aqui para mim que a NASA está dizendo que é a Terra, né? Parte da visibilidade da Terra ali, já quase ali totalmente atrás da Lua. E lembrando que eles vão ver, além dessa parte oculta da Lua, que nenhum humano olhou e vai